Recording in progress. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser, ó, não temas, sou contigo. Com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade Irani? Bom dia. Bom dia a todos. Agradecemos ao nosso Deus pela misericórdia, pela bondade, pelo cuidado especial. Agradecemos ao nosso Deus por mais um dia de vida, pela palavra, pela alegria, pela paz. E como é bom abrir os olhos e falar com alegres e agradecidos pela misericórdia, por ter sido escolhidos pelo nosso Deus
nós vamos agora fazer uma prece, nós vamos orar. E eu quero convidar alguém do grupo, aquele que sentir desejo de fazer uma oração agradecendo a Deus nesta manhã, pode abrir o microfone e fazer uma oração. Amado Pai, que habita os altos céus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco. Agradecemos também, Senhor, pela chuva que caiu, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. E agradecemos porque hoje aconteceu um milagre, e nós podemos acordar com vida e saúde. Entregamos esses momentos para nós que se segue, a oradora desta manhã. Tudo que aqui for feito vai ser feito somente para honrar e glorificar a Ti. Que o Seu Santo Espírito fale em nossos corações conforme a necessidade de cada pessoa. Obrigado, Senhor, por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Lígia, você pode, por gentileza, colocar o hino número 95? Obrigada, Marli. Deus te abençoe, minha sobrinha. Bom dia, Irani. Bom dia. Aí a Ponira que está falando, a Lígia já não está mais na sala. Mas a Kézia está. Ah, sim. Então eu vou pedir a Kézia. Obrigada, Iapo. Sim, minha amiga. Oi, irmão. Deus abençoe vocês. Estão indo para o trabalho, né? Kézia, por favor, minha princesa, você pode colocar o hino 95 para nós? Posso sim. Cristo é tudo para mim.
Amém, amém. Cristo é tudo para mim. Eu quero compartilhar com os irmãos essa mensagem de conforto que me impressionou o coração ontem à noite. Desejado de todas as nações, página 330. Quem tem outro... tem alguns que são diferentes, né? É o capítulo 34. O título deste capítulo é O Convite. No meu desejado, é na página, capítulo 34, O Convite, página 330. E eu quero compartilhar essa mensagem de conforto que está aqui. Os que se apegam na palavra de Cristo e entregam a alma, a sua guarda e a vida a seu dispor, encontram paz e quietação. Coisa alguma no mundo os pode entristecer. Irmãos, quando eu li essa mensagem, diz mais, olha, coisa alguma no mundo os pode entristecer quando Jesus os alegra com a sua presença. Eu me lembrei do apóstolo Paulo dizendo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu falei, Senhor, nos ensina a viver contente em toda e qualquer situação, porque só Jesus pode fazer isso, só Jesus pode nos ensinar isso. E diz mais, irmãos, olha que coisa linda. Se tem alguém hoje aqui que está ansioso, pede a Deus para gravar no seu coração. Olha que lindo essa mensagem. A ansiedade é cega e não pode discernir o futuro, mas Jesus vê o fim desde o começo. Anote aí essa frase que eu anotei na minha agenda. Anote, mas peça, vamos pedir que o Espírito Santo anote no nosso coração. Tem alguém perguntando aqui a referência, eu vou repetir. É o capítulo 34 do Desejado de Todas as Nações. O título é O Convite e a página no meu é 330. Olha que lindo! É muito lindo quando eu li que coisa alguma no mundo pode entristecer uma pessoa quando essa pessoa se apega na palavra e entrega a alma para Jesus. Aguarda, Senhor, guarda minha alma e deixa a vida a dispor de Cristo. Senhor, a minha vida está à sua disposição. Pronto! Essa pessoa encontra paz, encontra inquietação e nada pode entristecer essa pessoa. Eu falei, Senhor, eu quero viver isto, porque nada deixa a gente triste quando Jesus alegra a nossa vida com a sua presença. E agora, essa outra frase aqui é na mesma página, que diz assim, que a ansiedade é cega, né? Em toda dificuldade, tem ele um caminho preparado para trazer alívio. Oh, irmãos, tem alguém aqui hoje que está passando por alguma dificuldade? Tem alguém aqui hoje que está com algum pesar, alguma preocupação? Késia, Jeane, Marli, irmã Cristine, Débora, todos os irmãos, eu queria falar o nome de Irani, sua voz falhou. o nosso Pai Celestial tem 1000 modos de providenciar em seu favor, modos de, olha só, hein? Modos de que nada sabemos. O Senhor, ele tem 1000 modos para providenciar o que você está passando. Providenciar solução em seu favor, de que você não sabe de nada. Nós não sabemos, nós estamos com dor,
com dificuldade, pensando, e agora? Acalme seu coração, porque Deus tem 1000 modos de resolver o seu problema. Quando eu li, eu falei, Senhor, que conforto. Os que aceitam o Senhor como um único princípio, tornar o serviço e a honra de Deus o supremo objetivo. Se você aceita tornar o serviço e a honra de Deus como seu supremo objetivo, hão de ver desvanecidas as perplexidades e uma estrada plana diante dos seus pés. Olha que coisa linda. Irmãos, eu anotei. Eu peguei minha agenda e anotei. Em toda dificuldade, Deus tem um caminho preparado para trazer alívio. E eu peço a Deus que não anote só na minha agenda, mas eu peço a Deus que anote nos nossos corações essas palavras de conforto. O nosso Pai Celestial, quando você estiver passando por qualquer tempestade, quando você estiver passando por alguma angústia, peça ao Espírito Santo que te lembre que Deus tem 1000 modos de providenciar em seu favor. Modos que nós não sabemos de nada, mas Ele sabe todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero agradecer ao nosso Deus pelas mensagens de conforto. Quando eu li esta frase de que nada pode nos entristecer, quando Jesus alegra o nosso coração com a sua presença, eu lembrei de quando Deus fala na Bíblia, minha graça te basta, né? Eu me lembrei de quem tem Jesus tem tudo. Isso foi um conforto muito grande ontem à noite, quando eu estava estudando a palavra de Deus. Meus queridos, neste momento nós vamos convidar o irmão Gustavo, e os próximos 30 minutos que se seguem serão dirigidos por Deus, pelo Espírito Santo, e ele vai usar como instrumento o nosso querido irmão Gustavo. É o servo que o Senhor escolheu nesta manhã para compartilhar conosco o pão. Irmão Gustavo? Bom dia, irmã Irani. Bom dia a todos. Bom dia, meu irmão. Estou feliz de te ver. Agradecida a Deus que a sua noite... Irmã, não sei se falhou só para mim ou se para todos. Eu não sei se eu que perdi aqui. Falhou mesmo. E nós vamos pedir que você faça mais uma oração e que você se lembre que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. E eu peço a Deus que grave no seu coração também essa mensagem. Coisa Sim. alguma no mundo pode nos entristecer quando Jesus nos alegra com a sua presença. Amém. Oremos. Senhor nosso bom Deus, aqui os teus servos já se encontram reunidos, buscando o Senhor, orando, pedindo que o Senhor possa trabalhar em nossos corações e que nós possamos, Senhor, fazer sempre a tua vontade, para que nada que façamos, nada de nossas obras, seja um motivo de entristecer o coração de Jesus Cristo. Nós não queremos, Senhor, fazer nada durante esse nosso dia e durante a nossa vida que seja para poder impedir o avanço da tua causa, nem para que nós mesmos nos percamos. Também, Senhor, te pedimos que teu Santo Espírito continue conduzindo este culto e que nós possamos também entender um pouquinho mais daquele tema que viemos estudando sobre os anjos. Que todos esses temas, tanto a mensagem que a irmã Irani já deu aqui no início, quanto mais esse estudo,
possa nos fortalecer durante este dia de hoje. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu peço desculpa aí um pouquinho pelo atraso, mas hoje nós ficamos de dar continuidade no tema dos anjos. A gente tinha visto algumas passagens bíblicas, estudando um pouquinho sobre o trabalho dos anjos. E hoje nós ficamos de visitar um pouquinho o livro Verdade sobre os Anjos, especificamente um dos capítulos que é o Ministério Atual dos Anjos. Este livro, ele contém aqui alguns trechos selecionados de outros livros que nossa irmã Ellen White escreveu. Então, nós vamos passar aqui por alguns trechos deles. E antes, um pouquinho, eu selecionei uma pequena reflexão quando eu estava estudando essa mensagem, e gostaria de também fazer esta reflexão aqui iniciando. Você já pensou por que Deus poderia dar os nomes dos anjos, assim como a gente tem o nome de Lúcifer, que foi o principal anjo, depois caiu, temos também o nome do anjo Gabriel. Mas os demais anjos a gente não conhece. Por que Deus escolheu esconder o nome dos anjos, aqueles que nos acompanham durante toda a vida? Ou, se em alguns dos momentos os anjos apareceram, mesmo não em forma tão gloriosa, mas se esconderam sobre a capa humana, se apareceram e aparecem ainda hoje, né, como homens se transformam. A própria palavra de Deus diz que mesmo os anjos do inimigo, eles têm poder para se transformarem, tanto em anjos de glória, como também em homens disfarçados para poderem entrar, por exemplo, nas assembleias para darem votos contrários. O próprio Espírito de Profecias relata quantos demônios, quantos anjos caídos se transformaram em homens para poder estar ali no momento em que as multidões gritavam: crucifica-o, crucificam. Muitos daqueles que gritavam crucificam, crucificam ali eram os próprios demônios que estavam transformados em seres humanos no meio daquela multidão. E anjos de Deus também se transformaram por várias vezes na forma humana. Pensando nisso, por que Deus não permitiu que os anjos se transformassem na forma humana? Em especial aqueles que nos guardam. Todos nós temos um anjo da guarda. E assim nós poderíamos ver o nosso anjo durante toda a nossa vida. E pensando um pouquinho nisso, nós podemos imaginar várias coisas, mas uma delas é a sabedoria de Deus. Como que Deus, ele é sábio. E por misericórdia ele faz isso. Nós não sabemos o nome dos anjos e não também conhecemos o nosso anjo durante a vida. A maioria de nós não conhece o nosso anjo da guarda. Uma das coisas que acontece, e porventura poderia acontecer, seria as pessoas começarem a adorar os seus anjos, até pelo fato de saber o seu nome. Hoje nós temos, se vocês pesquisarem, vão encontrar pessoas que oram e adoram o anjo Gabriel. Simplesmente sabem poucas coisas que o anjo Gabriel fez, está citado na Bíblia, e o seu nome. E pessoas adoram a ele. Como não seria hoje tamanha idolatria ao redor do mundo se as pessoas soubessem o nome dos seus anjos? Ou outras perderiam a reverência que têm por essas criaturas. Tratariam como seres humanos comuns, caso tivessem conhecimento delas mais próxima, se vissem como elas são.
É da natureza do homem julgar. E eu vejo que muitas delas começariam, por exemplo, a julgar, a comparar. Pessoas estariam comparando, mas o meu anjo faz isso, o seu não faz. Qual que é o nome do seu? Ou então eu não gosto do nome do meu, eu acho ele meio estranho, meio esquisitinho. Mas isso e aquilo outro. Sabendo da natureza humana e como o ser humano poderia tratar, Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, apesar de deixar que estes seres celestiais nos acompanhassem durante toda a vida, nós não sabemos o seu nome, só vamos saber no céu quando estivermos lá, e também não conhecemos a sua forma. Eu poderia explorar um pouquinho mais aqui durante esse pensamento, mas eu vou deixar apenas essa reflexão inicial. E aqui no capítulo Ministério Atual dos Anjos, nós encontramos aqui algumas características e histórias sobre os anjos. Aqui tem um texto inicial onde que diz que um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Esses vigias celestiais protegem aos justos do poder do maligno. Isto o próprio Satanás reconheceu quando ele disse lá no texto de Jó, capítulo 1, verso 9 e 10, naquele célebre texto onde diz: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, as suas casas e tudo quanto tem? Confesso que eu já tinha passado por esse texto bíblico algumas vezes e não tinha pensado aqui como os anjos estavam envolvidos. A gente sempre pensa aqui nos bens, como que Jó era próspero, tudo que ele tinha, sua casa, seus filhos, toda a sua riqueza. Mas aqui não tinha pensado no trabalho que os anjos tinham para poder guardar. Como que Satanás, antes dessa reunião com Deus ali no céu e os demais mundos não caídos estavam ali, como que Satanás já tinha posto os olhos em Jó há muito mais tempo. E como ele desejava destruir a Jó. E trazendo para os nossos dias, Satanás continua nesse mesmo formato. Porventura teme, e aí você pode colocar o seu nome. Aqui eu vejo alguns aqui na tela: Irani, Cristine, Jeane, Margarete. Porventura elas temem a Deus debalde? Porventura não cercaste de bens? Porventura Deus não protege tudo quanto tem? E esta é uma verdade. Deus colocou os seus anjos para nos guardarem e nos protegerem. E eles estão protegendo tudo ao nosso redor. Às vezes nós pensamos no nosso anjo da guarda, pensando na nossa proteção física, na nossa proteção ser humano. Mas eles também guardam tudo o que temos e todos os nossos bens. Caso fossem deixados por um instante, nós temos aqui no livro de Jó a resposta do que aconteceria. Bastou que Deus permitisse que os anjos retirassem a sua proteção dos seus bens, e Satanás, com tamanha ira e furor, foi lá e destruiu todos os seus animais, todos os seus rebanhos. Jó era um homem riquíssimo, então imaginamos aí suas fazendas sendo destruídas. Bastou os anjos retirarem a proteção que Deus dava através deles, e Satanás destruiu também as suas casas, colocou fogo em tudo quanto pôde, enviou ventanias para poder destruir, e também colocou ali os seus próprios filhos para serem mortos. Nós entendemos aqui, através dessa história relatada no livro de Jó, que tudo que você possui hoje, se você possui uma casa, os bens que estão dentro dela, se você possui um animal de estimação, qualquer coisa que você possui neste mundo está sob a proteção de Deus. Porque o inimigo, se for lhe permitido, ele causa danos e perdas.
Não era nessa sequência aqui que esse texto aparecia, mas no livro Eventos Finais, diz que Satanás está empenhado em sua obra de destruição. Ele pensa o tempo inteiro naquilo que pode destruir o ser humano. E um dos textos mais contundentes é quando chega que Satanás continua, inclusive na sua obra de envenenar o ar. Satanás pensa em tudo para poder destruir os seres humanos, até mesmo em como ele pode tornar o ar desse mundo envenenado. Cerca de um mês atrás, nós passamos várias cidades brasileiras num período de grande seca, sem chuvas, e a gente olhava para o céu das cidades e eles estavam cinzentos, estavam com a grande mancha de poluição. Tudo isto é obra de Satanás, levar aos homens a poluir sem freios o ar para que esteja envenenado, para que as pessoas respirem mal, contraiam várias doenças respiratórias e estejam com a mente. Todo o objetivo dele é não só adoecer o corpo, mas com a mente incapacitada de ter uma maior comunhão com Deus e entender os propósitos divinos. Uma pessoa doente, com a mente debilitada, não consegue avançar espiritualmente, porque a sua mente não dá conta. Então, tudo que Satanás faz é nesse sentido, é nesta direção. E aí a gente não precisa nem de entrar no detalhe da pandemia, que é uma outra forma de envenenar o ar. Que doença mais se identificaria com isso, né? Se espalha pelo ar e como ela tem espalhado. Na sequência aqui nós temos aquele texto que nós já citamos na última mensagem, mas ele sempre está ligado aqui quando se fala de guarda. Salmo 34, verso 7, onde diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aqui está, né, como que os anjos do Senhor estão sempre ao nosso redor. E aí nós podemos pensar quantas e quantas vezes nós vamos para lugares ou estamos em alguns locais onde que somente nós e Deus ali em meio à natureza, seja um acampamento de jovens desbravadores, e ali, se não fossem os anjos de Deus, nós passaríamos por tantos e tantos riscos maiores do que os que vemos e aqueles que passamos. Eu fiquei de contar hoje também um testemunho que nós tivemos. Na maioria das minhas mensagens eu não conto os meus testemunhos próprios. Esse eu estava nele, mas eu creio que o maior testemunho estava ligado ao grupo, não somente a mim mesmo. Estávamos indo ao acampamento de desbravadores e eu estava responsável neste dia por um acampamento para treinamento do curso de capitães. Então, como regional ali, eu tinha convidado os desbravadores de nossa região e tivemos um primeiro acampamento, mas ficaram alguns que não conseguiram participar e pediram muito para que pudéssemos ter uma segunda data, um segundo acampamento, para que eles também pudessem formar no curso de capitães e secretários. E nós fizemos esta segunda data, foi um grupo bem menor, e na nossa saída a gente nem chegou a alugar um ônibus, resolvemos ir em carros e estávamos indo numa Kombi. Meus amigos estavam disponibilizando a Kombi deles e a Alice era a esposa de meu amigo Marcos Paulo e ela estava dirigindo esta Kombi. A Kombi já tinha passado por uma revisão recente naquela mesma semana, então a gente humanamente podíamos dizer que estávamos tranquilos quanto ao veículo. Colocamos as crianças, a bagagem dentro desta Kombi e partimos na sexta-feira à tarde, logo após o almoço, em direção à cidade de Raposos. Quem é da região de Belo Horizonte conhece ou já ouviu falar dessa cidade.
Para ir até Raposos, a gente tomou o caminho passando por Nova Lima. E nessa rodovia ela estava sendo duplicada. E aí, essa MG30 tinha alguns trechos que eram realmente bastante perigosos antes da duplicação. Hoje ela é uma rodovia melhor de se trafegar. Mas logo que a gente saiu de Belo Horizonte, entramos em Nova Lima, passamos pelo alto ali, começamos as descidas e as curvas. Na primeira grande descida, que ainda estava um trecho em duplicação, as marcas do asfalto ainda eram de rodovia dupla, mas já tinha uma passagem pelo outro lado que já tinha aberta para os carros que estavam subindo. E parte do trânsito ainda não tinha sido totalmente desviado, então ainda estávamos passando realmente por um ponto onde os carros subiam e desciam pelos dois lados. E logo começou a descida, ela pensou em descer bem devagar e colocou o pé no freio e sentiu que o pé foi até o final. E não teve resposta. Aí ela pisou de novo e nada. E o carro começou a ganhar velocidade naquela descida e ela só falou assim, gente, ora, porque tá sem freio. E logo os meninos assustaram e ela tentando manter ali a direção daquele veículo que foi ganhando cada vez mais velocidade. E quando ela começou a ver que já não dava para fazer ali aquelas curvas naquela descida direita, ela começou a buzinar fortemente. E cada um clamou a Deus da forma que pôde ali dentro daquele veículo, orando e pedindo a Deus pela vida. Confesso que naquele momento passa, sim, um pequeno filme na cabeça da gente. E no meu, que estava responsável por todas aquelas crianças, meu Deus. E todas essas crianças vão morrer? Após ter clamado ali, e falei assim, e se sobreviver? Já imaginei. Como responsável por essa excursão, se sobreviver, não sei se vou para a cadeia, né? E nisso são flashes, né, que vêm assim, pensamentos muito rápidos na nossa cabeça. E a gente clamando ali a Deus, e ela já tinha passado por 3 veículos que estavam subindo. Um deles ela chegou a ultrapassar na contramão, buzinando, o carro jogou para o outro lado, porque viu que estava totalmente sem freio. E a única coisa que ela escutou no final foi assim, joga o carro para a esquerda, naquele monte. E era uma curva bem mais fechada, já bem mais abaixo. Nessa altura, a Kombi já estava a mais, eu imagino, a mais de 100 por hora. Não seria possível fazer aquela curva e escapar. De um lado, era um monte da pista que estava sendo construída acima, e do outro lado, a pirambeira, um buraco muito profundo abaixo. Não tinha como fazer aquela curva, e ela simplesmente jogou aquela Kombi ali naquele monte de terra. Estava um pouco a terra ainda meio solta, meio fofa. Essa Kombi como se fosse subir nessa monte, e aí pensamos, né, agora é a hora que a gente capota e vamos para baixo na pirambeira. Vamos cair aqui nesse vale profundo. E é exatamente isso a Kombi começou a fazer. Bateu neste monte, subiu. Porém, na violência dessa batida, a roda oposta quebrou. A Kombi começou a capotar, caindo pelo lado direito.
Ainda era aquela Kombi ainda que tinha aquelas duas portas que abriam como duas folhas, ao invés de ser aquela que corre ao lateral da Kombi. Essas duas portas abriram. E foi quando eu notei que uma das crianças que estava ali, ela não tinha colocado o seu cinto ou tinha retirado o seu cinto por algum motivo, por mais que a gente tinha pedido a todos que colocassem. E quando essa porta abriu, ela estava na direção da porta que começou a cair. E eu creio que Deus é quem deu forças, ou não sei, ou talvez não eu, mas os anjos que seguraram ali naquele momento, que com um braço eu segurei, com o outro eu confiei ali, tentando segurar no cinto de segurança para que ela não caísse ao chão. E ela só lembra de ter visto praticamente o asfalto a 1 palmo de seu rosto. E aí foi quando eu vi que ela estava sendo totalmente arremessada, soltei o braço confiando todo o peso do meu corpo ali naquele cinto de segurança para segurá-la com os 2 braços. Mas não era, eu creio que não era eu ali, os anjos de Deus ali livrando. Porque o livramento maior estava quando esta Kombi estava para poder completar, ao invés dela capotar, dar várias voltas, descendo morro abaixo, essa Kombi se endireitou, voltou para a sua posição de pé, atravessou a pista e parou numa distância menor de, não sei dizer exatamente, mas na minha cabeça, não mais do que 50 metros, atravessou a pista e parou, sem os freios, de pé, na lateral da estrada. Não tinha acostamento, mas parou como se tivesse sido estacionada no cantinho da pista. E ali nós descemos. No choque do momento, nós não entendíamos como Deus tinha feito este livramento, mas sabíamos que Ele tinha feito. Não entendíamos a dinâmica de como fazer essa Kombi parar. Como não tinha explicação, a não ser como Deus tinha feito isso. Aqui eu poderia dizer que encerrava-se o milagre, mas não. Na pista de cima que estava sendo construída, tinham vários funcionários e várias máquinas que desde que começou no topo da subida, uma Kombi sem freios, buzinando, 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 eles chegaram à ponta da estrada de cima e ficaram olhando. E lógico, eles foram os primeiros a chegar ali correndo e começaram a conversar ali. Naquele momento, a primeira pergunta foi para o motorista: como que você conseguiu parar esta Kombi? Nós já vimos vários carros menores que têm melhor estabilidade, todo mundo sabe que a Kombi não tem muita estabilidade. E durante o tempo que nós estamos trabalhando aqui, nós já vimos 3 carros, alguns dias para trás, que não conseguiram fazer a curva e descer o Pirambeira abaixo. Não sobra nada. Não sobrevive ninguém. Como que você conseguiu parar uma Kombi dessa? E ela estava em tão estado de choque que a única coisa que ela tinha eram vários folhetos que estavam ali na frente da Kombi. E ela só dizia assim: não sei, moço, mas aqui está escrito, ó. Aqui está escrito, olha aqui que está aqui. E ia entregando folhetos para as pessoas. E eles recebiam aquele folheto sem entender como que estava escrito num folheto, como que ela conseguiu parar a Kombi. Mas ela queria dizer que a única explicação estava ali com Deus, que era para eles poderem ver ali. A Kombi deles, que tinha ido levar lanche, veio, eles deram a volta e pararam um pouco à frente da nossa Kombi.
E aí retiraram o restante dos meninos ali, só uma, que era essa garota que estava ali com o rosto praticamente tinha sido lançado para fora da Kombi, que estava chorando mais, a gente estava ali tentando acalmar. O restante dos meninos saíram e eles falaram assim: passa os meninos, tira os meninos aqui, porque em breve vai escurecer, vai chegar aí, né, já eram em torno de 4 horas da tarde e um pouco mais, eu creio que já era um pouco mais, só que o pôr do sol em Belo Horizonte nessa época do ano que a gente tinha ido, no mês de junho, final de maio, início de junho, dá ali 5h15, 5h14 é o pôr do sol. Então, com menos de meia hora já iria se escurecer e ali ficaria perigoso, porque uma curva dessa, sem acostamento, uma Kombi parada, poderia vir facilmente um outro veículo, não conseguir parar e causar um acidente. Então eles retiraram ali, as crianças foram saindo, entraram na outra Kombi, que eles estacionaram mais à frente um pouco, e deixaram ali, enquanto tentavam ali conversar, ver o que poderia fazer, o que iriam fazer. E aí, num dado momento, eles perguntaram assim: mas como estão as crianças lá? Será que eles estão em choque? Será que estão chorando? Vamos lá ver. E aí nós fomos até aquela Kombi lá na frente, mas antes de chegar até essa Kombi, sem que tivesse falado nada para as crianças, sem que tivesse falado nada para aqueles desbravadores ali, ao chegar eles começaram a escutar. Não choro, mas escutar as crianças cantando. Graças, graças ao Senhor, cantando e agradecendo a Deus por aquele livramento. Além do testemunho ali, nós encontramos também as crianças ali cantando. E aí, mesmo assim, a gente ficou, elas não queriam ficar ali dentro da Kombi, ficaram mais à lateral da pista, e ali estavam cantando quando veio o carro da polícia. Nesse exato trecho onde a gente tinha parado, já não era mais um trecho. A pista estava com alguns trechos duplicados e outros não. Nesse trecho, no início, quando eu disse para vocês, da curva, da descida, era um trecho que ainda não estava duplicado. A pista voltava a ser dupla. E aí nós passamos do ponto nessa descida, do ponto onde as duas pistas se juntavam, e aí o outro trecho que já estava liberado, já estava com trânsito na outra pista, era esse que a gente estava. Então agora, no pedaço onde a gente tinha conseguido parar, somente carros desciam, não subiam. Mas veio, logo em seguida, ali um carro da polícia rodoviária militar. E eles pararam ali. E quando chegaram, eu já imaginei, vão pedir agora todos os documentos, quem são todas essas crianças, o que estão fazendo, para onde que vai fazer, vamos retornar todo mundo para Belo Horizonte, não tem condições de seguir à frente, o que vamos fazer? E aí ali, quando a polícia chegou ali, eles olharam, um dos policiais já desceu correndo, pegou um cone, colocou bem mais distante na descida, e ali já sinalizou, afastando, nós conseguimos colocar ali alguns galhos também, para sinalizar, e eles voltaram. E eles fizeram aquelas perguntas, né, o que aconteceu, mas depois de querer saber ali o que tinha acontecido, eles logo vistoriaram um pouco ali o veículo, mas não pediram documentos, não quiseram saber que monte de crianças eram aquelas, mas foram lá conversar com as crianças, e a gente sempre naquela expectativa. E aí perguntaram ali para as crianças de onde elas eram, para onde elas estavam indo. E elas responderam que estavam indo para um acampamento, que eles eram desbravadores. Mas agora já não tinham mais o carro para chegar lá. E aí eles disseram assim, olha,
Podem ficar tranquilos, vocês agora já estão a salvos. O feriado está só começando e vocês vão para o acampamento de vocês. Podem ficar tranquilos que o restante vai dar tudo certo. E eu pensei, mas como assim? Não vão nem pedir mais detalhes, nem querer saber que acampamento é esse, que meninos são esses, para onde estão indo. Simplesmente vão dizer que podem ficar tranquilos, que irão ir para o acampamento. E aí eles voltaram até nós e disseram assim, voltaram assim, né? Estávamos do lado oposto dos meninos, mais juntos. Eles se viraram para nós, na verdade, e disseram assim, olha, vamos deixar aqui o Cone e a gente vai voltar ali para a base. Qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos aqui. No momento, a gente não se ligou, mas agradecemos. O rapaz que tinha levado o lanche na outra Kombi para os trabalhadores ali se ofereceu para colocar as crianças e seguir. Ali, como a motorista não poderia ficar sozinha ali com a Kombi, o esposo dela ficou ali com ela e eu segui à frente com as crianças, aguardando que os outros carros que iriam para o acampamento, que estariam ali, seguissem, chegassem até lá. Eles iriam mais tarde, por conta do serviço, não poderiam ir no mesmo horário. E eu pedi ali a ajuda de mais alguns para que pudessem seguir para lá. E ele falou assim, olha, eu posso tirar vocês aqui da estrada e como vocês estão indo para Raposa, eu posso levá-los. Eu iria só até a sede da cidade ali em Nova Lima, mas eu posso continuar e deixar vocês lá no centro de Raposos. E de lá vocês aguardam o restante chegar e eles levam vocês para o local do acampamento. E nós consentimos e fomos. E na hora que aquela Kombi partiu ali, a gente seguiu por esse trecho que eu disse para vocês que já estavam duplicado e seguimos adiante. Quando a gente passou ali em frente à base da Polícia Militar ali, rodoviária, nós olhamos para lá, só que não havia nenhum carro da polícia. E nós começamos a pensar um pouquinho. O carro da polícia que disse que estaria ali aguardando a gente, não estava. O carro ele veio numa direção na pista que já estava duplicada, só que ele veio no sentido da contramão e ninguém de nós se ligou a isso. Esse carro apareceu pela contramão. Logo desceram, simplesmente sinalizaram. E os dois que vieram, eles vieram para acalmar a gente, acalmar aquelas crianças e dizer que tudo daria certo. E logo as crianças, como nós, começamos a pensar e tentar entender aquela situação ali. E até hoje, não temos resposta. Mas a gente fica imaginando que aquele carro que apareceu na contramão, que não estava ali onde disse que estaria, que simplesmente sinalizou e disse que teríamos ainda o nosso acampamento, poderia não ser só seres humanos. Poderia ser anjos que estavam ali nos protegendo. Para encurtar a história, ao chegar àquele acampamento, nós entendemos o motivo de Deus não só ter cuidado, mas por que às vezes ele permite algumas situações e por que ele permite que Deus mostre o seu poder e revele. Aquele culto de sexta-feira foi especial, como dá para vocês imaginarem. Ali não foram somente gratidões, orações. Nós tivemos ali um momento onde aquelas crianças, adolescentes, começaram a confessar ao Senhor e algumas delas eu gravo bem, quando elas disseram algumas coisas específicas. Um deles é um jovem que me permite contar essa história e dizer o nome dele, James. Ele disse lá, eu
imagino que Deus permitiu isso para eu voltar para Jesus. Eu já tinha desistido. Eu ia sair da igreja. Mas depois do que eu passei hoje, eu nunca mais quero abandonar a Jesus. E alguns outros copiaram esse jovem e disseram, eu também já tinha desanimado. E ali eu percebi que estava em meio a um grupo de adolescentes que já estavam decididos a abandonar a Jesus. Estavam talvez ainda na igreja por causa dos pais ou por causa disso e aquilo outro. Mas nós todos passamos por uma experiência tão real do livramento, da guarda, de como Deus realiza, como Deus protege. Era ainda o mês de junho. E esse garoto que estava decidido a sair da igreja, ele voltou com uma fé tão grande. Os interesses deste garoto, James, se mudou tanto que tudo que dizia a buscar ao Senhor, ele começou a buscar com avidez. Tínhamos um concurso para o final do ano, em meados de novembro, mas a premiação já seria já no último evento, em dezembro, onde era um concurso de pregadores mirins. E esse garoto que já tinha decidido sair da igreja, ele se inscreveu nesse concurso, estudou a palavra, começou a ministrar com o coração. E ele foi vencendo, passando etapas. Da nossa região, ele foi escolhido e foi para a fase final para a associação. E não foi surpresa ou surpresa. Ao final, ele foi escolhido como pregador mirim daquele ano por toda a associação. Tamanha experiência que ele tinha passado com Deus. Ele já não pregava mais da boca para fora. Ele já não concorria com conhecimento que tinha ali conquistado para participar do concurso. Ele já não pregava mais por ler e repetir palavras. Ele pregava com coração. Era bonito ver. Mas mais do que bonito, era intenso sentir como que o Espírito Santo trabalhou na vida deste garoto e de alguns outros. Nesse momento eu não posso dizer que todos eles, eu não conheço o destino de todos eles, mas eu peço que vocês orem, não só por ele ainda continua na igreja, mas aquela garota que eu disse para vocês, e ela eu não vou citar aqui o nome, mas que foi uma das desbravadoras minha também, quando era diretor, que quase foi lançada para fora da Kombi. Também no início teve os seus momentos com Deus, mas por algum momento ela resolveu se desviar dos caminhos de Deus e hoje ainda não retornou. Mas essa experiência que nós tivemos, para mim, retrata mais do que não só a proteção de Deus, mas da existência dos anjos. Todo o trecho que eu contei para vocês, o livramento de cair na pirambeira, como que essa Kombi parou, a transformação. Eu creio que não só os garotos saíram transformados dali, mas daquele dia em diante, várias vezes eu tenho orado a Deus quando me encontro em situações difíceis e quantas outras vezes eu já passei por situações de perigo, mas não só nas situações de perigo, daquele dia em diante eu reconheço, Senhor, naquele dia, se não fosse por Ti, era para que hoje eu já não existisse mais. Era para ter morrido ali. Mais do que qualquer coisa, eu entendo que naquele dia ali foi uma segunda vida, uma segunda oportunidade. Então, a partir daquele dia,
É como se a vida que eu vivo hoje, ela já não me pertence mais, porque o Senhor, entre aspas, me ressuscitou naquele dia. Nenhum de nós chegamos a quebrar um osso. Nenhum de nós tivemos um arranhão sequer. Mas todos nós entendemos que fomos ressuscitados naquele dia. A nossa vida não pertence a nós mais. Nunca pertenceu, na verdade. Mas é uma sensação muito diferente, depois de encarar a morte e estar vivo. Que a única coisa que sentimos o desejo é de glorificar a Deus e dizer que a nossa vida não pertence a nós. Mudou muita coisa na minha vida também a partir daquele dia. A forma de encarar a vida, a forma de entender que estamos aqui neste mundo e somos como a erva que se seca, se murcha e amanhã já não existe. Só estamos aqui pela misericórdia de Deus e porque Deus, o tempo todo, tem nos protegidos. O livro O Grande Conflito eu encerro aqui por causa do nosso tempo. Na página 512 e 513 diz que os anjos designados para ministrarem os filhos de Deus têm, em todo o tempo, acesso à sua presença. A sua aqui presença, a presença de Deus. Por todo o tempo, eles estão diante de Deus. E eles ministram em nosso favor, porque durante todo o tempo, eles têm Deus ali ordenando, instruindo, e eles sentem todo o amor por nós seres humanos, porque eles constantemente têm acesso à presença de Deus, que é a fonte do amor. É por isso que eles estão ao nosso redor, 24 horas, não dormem, estão designados a nos acompanhar durante uma vida inteira. E estão aqui para nos proteger, nos guardar, nos cercar, acampar ao nosso redor para nos proteger. Eu agradeço mais uma vez a Deus pelo livramento concedido naquele dia e também por enviar os seus anjos poderosos para nos livrar de todo o mal durante todo o tempo. Acabou que hoje o testemunho tomou um pouco mais de tempo. Alguns dos textos aqui eu não li, mas eu entendi que hoje eu não poderia deixar de dar esse testemunho, para que você tenha hoje um pouco mais de gratidão no coração a Deus. Talvez você não saiba, e só lá no céu nós vamos encontrar o que Deus fez, do que Deus nos livrou. Alguns são conhecidos como esse, o que a gente passou. Mas lá no céu nós vamos conhecer muitos outros momentos em que a nossa vida esteve por um fio e foi protegida por Deus através dos seus anjos. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Deus seja louvado. Glória a Deus. Muito bom testemunho. Amém. Neste momento, nós vamos fazer as 3 orações. Gustavo, você pode fazer uma oração? Sim. Irmãos, quem poderia fazer mais uma oração, por favor? A irmã Júnia levantou a mão. Júnia, Cristine, você está com o seu microfone aberto? Você deseja orar? A Júnia e o irmão... Oi? Tenta fechar esse microfone da Cris aí, que Ok. provavelmente é o esposo dela que está em outro estado. Ok. Obrigada. Então, a Júnia vai orar e o irmão Mário também vai fazer. Então, nós teremos as 3 orações. Gustavo faz a primeira, a Júnia faz a segunda e o irmão Mário faz a terceira oração. São 3 orações, nós pedimos aos irmãos que sejam sucintos nas suas orações, para que nós tenhamos as 3, então. Vamos dobrar os nossos joelhos.
Oremos. Senhor, nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor. Coração ainda sentindo um pouquinho acelerado aqui ao relembrar desses momentos, porque foram momentos de grande angústia pelos quais passamos, mas é neste momento que também sentimos a Tua mão poderosa, como o Senhor nos livrou. É o momento de retomar esta gratidão, Senhor. Como havia pedido aqui, no final deste testemunho, oro por todos aqueles garotos. Alguns já não lembro mais o nome deles. Oro pelo James, que hoje segue no Ministério dos Desbravadores e segue nos teus caminhos. Oro também, Senhor, por aquela minha desbravadora que, infelizmente, abandonou os caminhos do Senhor. Que ela possa ter a voz do Espírito Santo falando-lhe nesta manhã, relembrando-lhe como o Senhor devolveu a vida para ela naquele dia, a protegeu e a guardou, chamando o Senhor para retornar aos teus braços. Te peço também por mim, Senhor. Novamente entrego nas tuas mãos a minha vida e reconheço que cada dia que o Senhor dá para viver é um milagre, porque estamos aqui neste mundo repleto dos inimigos do Senhor. Estamos vivendo no grande conflito. Mas agradecemos porque estamos, Senhor, do lado certo. E queremos permanecer do lado do Senhor, que é quem tudo pode. O teu poder, Senhor, é infinitamente maior do que o poder inimigo. Não se compara. E é por isso que nós louvamos o Senhor, por ser tão poderoso, por enviar os anjos ao nosso redor para nos proteger e guardar, e por ser esta fonte de amor que se preocupa com nós, seres minúsculos neste universo, a ponto de designar especial atenção e cuidado 24 horas. Nunca estamos, nenhum momento sequer, desprotegidos da tua presença e do teu cuidado. Eu te louvo, Senhor, pelo que faz por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, Paizinho Santo, continuando na tua presença, Pai. Louvamos e bendizemos o teu nome por tua graça em nossa vida. Te rendemos louvores, Senhor, porque nós temos um ministério, mas te agradecemos pelo ministério dos anjos em nossa vida, Senhor. Te agradecemos pelo ministério dos anjos na vida do irmão Gustavo e de todo esse grupo, Pai. Senhor, a tua obra é salvífica. E o Senhor tem usado esse jovem para a salvação de muitas pessoas, Pai. Como ele mesmo disse, no céu teremos muitas respostas que não conseguimos obter aqui. Eu sei, Senhor, que o Senhor está respondendo cada oração feita neste lugar, uma a uma. Talvez com um não, talvez com espere um pouco mais, mas o Senhor está a responder. Eu creio, Paizinho. Por isso eu coloco cada família aqui representada no teu altar. Que possamos ter confiança ao orar. Que possamos ter a certeza em nosso coração que o Senhor está a velar por nós. Que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor o tempo todo, 24 horas. No teu altar eu coloco a vida da irmã Cristine mais uma vez e de toda a sua família, por quem oramos nas últimas 24 horas. Toma o Senhor em tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus, eu te oro no nome dele. Eu já te agradeço pela vida desse irmão também, por sua casa, por sua família. Que o Senhor continue alimentando do teu santo e bom Espírito. Ele possa continuar sendo usado pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.
continuando, Pai querido, diante de Tua graça, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Quero aqui agradecer, Pai, humildemente, por tanto amor, tanto carinho, tanta atenção, Senhor Deus, para com os Teus filhos. Pai, glória, glórias e glórias ao Teu nome, porque na Tua bondade, Senhor, nós nunca estaremos sozinhos. O Senhor fala que os Teus anjos se acampam ao redor dos que o temem, Senhor. E esse testemunho, ele veio nos fortalecer na nossa mente, o nosso coração, de que a Tua presença, Pai, em nossas vidas, ela é completa. Que o Senhor nunca falha, Senhor. E até mesmo quando nós passamos por acidentes, né? Por ocasiões de dificuldades, por tribulações e por aflições, Senhor Deus, que ultimamente elas têm se intensificado. O plano do Senhor é nos levar para mais perto de Ti. Pai, que o Senhor possa perdoar, Senhor Deus, nossos pecados, pois muitas vezes não reconhecemos, Senhor Deus, o quanto o Senhor é bom. E devido às aflições e angústias dessa vida, nós acabamos pecando contra o Senhor, por desacreditar, por diminuir a fé, e às vezes pensar que estamos só. O Senhor tenha de misericórdia de nós e possas, ó Pai, encher o nosso coração com Teu Espírito Santo, para que Ele venha fortalecer a nossa fé, Senhor Deus. Pai, nesta manhã, nós iremos iniciar um clamor por uma família, que assim como nós, também está passando por provas e aflições, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, enviar os Teus anjos a essa família e ajudá-los, Senhor Deus, a continuar perseverando. Não venham desistir, não venham desanimar, Senhor Deus, mas possa ter a certeza do Teu cuidado, assim como o Senhor estava ali com os Teus anjos, cuidando do irmão Gustavo e de todos os irmãos que estavam ali, todas as crianças que estavam junto. Possa, Senhor Deus, o Senhor mostrar ao irmão, à irmã, que vamos orar no dia de hoje, que o Senhor tem cuidado deles. Toma, Pai, essa sala em Tuas mãos. Continua, Senhor, nos ajudando a perseverar nesse caminho, tendo a certeza de que o Senhor é um Deus poderoso e que o Senhor não falha, mas o Senhor cumpre, o Senhor guarda, o Senhor protege e o Senhor cuida dos seus. Toma-nos em Tuas mãos, abençoa, Senhor, este dia, que tudo que formos fazer possamos estar guardados pelo Senhor e guiados pelo Teu Espírito Santo, para que possamos viver uma vida íntegra e reta, justa, se desviando do mal, e não venhamos pecar contra Ti, Senhor, contra esse imenso amor. Em nome de Jesus eu te suplico, Pai, e desde já te agradeço. Amém. Ó anjos e homens, dai a Deus louvores, pois sua graça dá aos pecadores. Ó firmamento, céus e mar e terra, sim, dai louvor a Deus. Vós, ó remidos, dai louvor a Cristo, tal sacrifício, ó, jamais foi visto. A sua morte
seu amor revela. Sim, adorai Jesus. Quão insondável é o amor divino, o Santo Espírito ilumina o mundo. É tão sublime, luz ao peregrino, luz que ao céu conduz. Amém. Amém. Glória a Deus. Somos gratos pela mensagem. Pedimos a Deus uma bênção especial sobre o nosso querido irmão Gustavo. Amém. E nós vamos, neste momento, dar início às considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração através da mensagem, do testemunho que nós ouvimos nesta manhã. Gustavo, Deus continue te abençoando, abençoando a sua casa, abençoando o seu ministério, meu irmão. E nós te agradecemos por se dispor a estar conosco, para compartilhar a mensagem. Agora nós vamos para as considerações. Quem gostaria de compartilhar conosco? Gabi, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, irmãos. É uma alegria muito grande, né, da gente ver que realmente os anjos de Deus existem e está conosco. Né? Eu quero aí desejar a todos aí uma feliz semana, né? E essa experiência me fez lembrar, irmão, uma experiência também que eu tive com um anjo, e realmente esses seres celestiais estão ao nosso lado. E de uma coisa eu sempre me perguntava, né? Meu Deus, será que não é alucinação, não? Mas quando eu vejo esses testemunhos, eu vejo que é real, é algo real. E eu vou contar rapidinho, porque eu tenho que sair para me trabalhar, uma experiência que eu tive com o anjo. Eu morava lá em Valadares, e para quem conhece Valadares, sabe que Valadares é uma cidade muito plana e tem muita árvore. E tem muitas ruas assim desertas. E a gente morava ali no centro. Eu fui criada com a tia da Iaponira, desde os 9 anos, trabalhando. E ela morava e nós estávamos lá. E certo dia eu estava indo para um determinado lugar e era um horário de verão. E essa rua era muito assim, ela era muito reta. E as pessoas às vezes falavam que ali realmente tinha pessoas que muitas vezes eram assaltadas ali. E esse dia eu decidi passar ali nessa rua, né, ao lado da catedral ali de Valadares. E quando eu estava indo, sem ninguém na rua, direto na calçada, as calçadas muito retas, eu falei assim, nossa, mas não tem ninguém nesse horário. E eu continuei andando, e quando eu olhei para trás, via 3 homens. E esses homens estavam de bermuda, muito assim, né? A visão deles não era muito boa, e eu fui. Só que eu pensei assim, será que esses homens estão me seguindo? Eu vou fazer um teste. Aí eu atravessei para o outro lado. Quando eu atravessei, eles atravessaram. Aí, de novo, eu falei assim, eu vou tornar a voltar. Voltei. Quando eu voltei, eles voltaram também. E na medida que eu andava, eu percebi que eles já estavam me seguindo. Irmãos, não tinha ninguém na rua. E lá tem muita assim, entrada, né? Para quem conhece Valadares, são ruas retas, mas tem muitas entradas, né? Rua. E nesse momento, para encurtar aí tudo, eu andei e falei assim, meu Deus, eles estão me seguindo. E eu comecei a cantar aquele hino. Senhor, põe teus anjos aqui, Senhor. Eu comecei a cantar em voz alta, não muito alta, mas aí, na medida que eles iam aproximando, o meu medo o medo ia tomando conta de mim e as pernas iam perdendo as forças. Chegou ao ponto dele estar apareado a mim. O do meio parece que ele era mais violento. Eu creio que eles estavam drogados.
E o do lado, assim, ele cuspia, sabe? E aquela coisa, e um bafo de pinga, estava bêbado, eu acho que estava drogado. E eles continuaram me seguindo. E eu olhava para frente, meu Deus, coloca os teus anjos aqui, com a espada desembainhada. E eu continuei andando. No momento, eu abaixei a minha cabeça assim, que eu levantei. Quando eu levantei a minha cabeça, na calçada, eu creio que vocês conhecem umas mesas de ferro que tem as cadeiras, as mesas redondas de ferro que tem as cadeiras, que eu olhei foi numa questão de minuto. Eu abaixei a cabeça, levantei e olhei para frente. Estava na calçada essa mesa com 4 cadeiras e com 4 senhoras sentadas. E eu continuei, falei assim, mas estranho. Aí eu já esqueci deles, eles andando e minha perna perdeu a força e o medo tomou conta. Você sabe, né? Quando a gente está com medo, a gente perde a força, né? Paralisa, realmente, diz que quando fala que o medo, ele paralisa. E eu continuei, Senhor, estou nas mãos do Senhor. E passamos por aquela mulher e foi embora. Mas quando chegou na esquina, o do meu lado direito disse para o outro, olha, é na próxima esquina, viu? Eu falei assim, meu Deus, eu estou frita. Senhor, me ajuda. Quando ele falou, irmão, todas as vezes que eu conto esse testemunho, eu me emociono muito, porque é uma coisa, uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. Ele disse, é na próxima esquina. Aí que eu perdi a força. Aí foi como que eu tivesse entregado mesmo, sabe? Aí, no momento que ele falou a próxima esquina, o do meu lado esquerdo disse para ele, você está ficando louco? Ao guarda aí na esquina. Irmãos, não tinha ninguém. Essas mesas não tinha como, em um minuto, essa senhora de idade colocar aquela mesa pesada numa calçada, né? Na frente assim do portão dela, tal. E no momento que eu passei, que eu olhei, que ele falou, eu guardo, assim, mas guarda? Que eu olhei justamente na esquina, que eles iam me pegar, que tinha a rua, lá estava o guarda. E eles correram, largaram e foram embora, aí eu consegui respirar um pouco, pegar firmeza na perna, e no momento que eu passei, que eu olhei para o guarda, irmãos, eu nunca vi uma farda tão alinhada, eu nunca vi uma bota tão engraxada. O sorriso dele, eu nunca vi. Era 1 metro, quase 2 metros, aquele homem ali. E eu olhei, ele deu aquele sorriso para mim. Eu só pensei, meu Deus, que homem bonito, que policial bonito. Eu nunca vi. Porque os policiais, né, a gente vê que é muito alinhado, tudo, né? Mas esse aí era diferente. Meu corpo está arrepiando todo aqui. Aí, quando eu passei, que eu olhei, eu só olhei, eu não consegui nem agradecer. E eles sumiram. A questão de minutos que eu passei por ele, que eu voltei, cadê anjo? Cadê as cadeiras com as mulheres? E era uma distância muito pequena. Então, eu agradeço muito a Deus, irmão. Essa mensagem é uma mensagem que realmente eu creio que quem colocou o anjo ali naquele acostamento, aquela Kombi no acostamento, foi o anjo. Então, eu agradeço muito, viu, por essas mensagens. Eu não canso de agradecer por essa sala, pelo convite que eu tive. E eu tenho convidado pessoas. Então, eu agradeço muito. Né? Então, essa é a minha consideração. É uma coisa, é um anjo que eu não esqueço. Eu falo assim, o meu anjo é um policial. Né? Então, e são livramentos, são coisas, se eu for contar, que às vezes eu conto assim, gente, mas tem pessoas às vezes que nem acreditam, mas eu acredito, existe anjo. E agora, nesse momento, ele está aqui me ouvindo contando esse testemunho. Amém? Que Deus seja louvado, que vocês tenham um bom dia, tá? E que os anjos do Senhor continuem acampados ao redor nosso, dos nossos filhos, né, dos nossos netos, do nosso lar. E que nós possamos ter consciência que existe um ser do nosso lado, para nós prestarmos atenção àquilo que nós estamos fazendo. Né? Quando estamos sozinhos, o que estamos vendo,
quando eu estou ali na casa da minha patroa, né, que ela fica sempre sozinha ali, existe alguém de olho em nós. E tudo que nós fizermos vai ser relatado. Amém? Que Deus seja louvado. Essa é a minha consideração e um testemunho maravilhoso que tem na minha vida. Amém? Muito obrigada, irmão, por essa oportunidade. Irmã Joide, bom dia, seja bem-vinda. Irmã Joide, obrigada, irmã, você que contou seu testemunho, muito obrigado. E a irmã Gabi, obrigada. Irmã Joide, você abriu o seu microfone, você deseja compartilhar conosco? Oi, tá me ouvindo? Alô? Estamos te ouvindo, irmã, pode falar. Ah, tá, é porque eu ainda estou aprendendo a mexer nessas coisas aqui. Olha só, eu ouvi e fiquei muito emocionada, sabe, com esse testemunho, tá, que o irmão passou, e não podia deixar de também dizer aqui, de forma bem rápida, o que Deus fez por mim. Assim como ele disse que a Kombi ia capotar, eu lembrei que em 1999 eu tive uma experiência que o meu carro ele caiu, sabe? Mas foi desse jeito. Eu estava, na verdade, o meu carro era novo, não tinha nenhum problema. Eu estava com a minha irmã e mais três crianças, meu sobrinho de 10 anos, uma sobrinha de 5 e uma sobrinha de 3 anos. E a gente estava viajando de Vitória com destino a Baixo Guandu. E foi numa sexta-feira à tarde, após o almoço, que fomos fazer essa viagem. E eu no volante, mas eu estava muito cansada e queria chegar logo. Eu tinha trabalhado durante o dia mais cedo, bem mais cedo, que eu fui para o meu serviço para sair mais cedo, e eu estava cansada. E logo após o almoço, a gente saiu. Só que nesta época eu ainda não era assim adventista, não tinha nenhum envolvimento assim com a igreja. Mas eu tinha no meu coração que Deus nos protegia, nos guardava, e dos anjos dele também, que nos guardavam. Eu, nessa época, eu era ainda católica e tinha, assim, embora não praticante, mas eu tinha pleno conhecimento de que Deus tinha os anjos dele, que nos guardavam. E fiz uma oração mais às minhas sobrinhas, antes de sair. E aconteceu que eu, muito cansada, devo ter cochilado no volante, ou né, algo parecido, e só ouvi minha irmã gritando. Eu estava saindo da pista e entrando na contramão. E aí, quando eu abri os olhos, era tarde demais. O meu carro já estava caindo. E eu só pensei assim: Senhor, estamos nas tuas mãos. E pronto. Achei que todos iam morrer, porque o lugar era perigosíssimo. Mas o que foi mais impressionante foi o milagre que Deus fez. O meu carro, ele estava caindo, sim. Mas sabe como é câmera lenta, que vai caindo lentamente? E batia
numa pedra, o lugar que ele estava caindo era cheio de pedras e cheio de árvores que tinham sido cortadas, né? Tocos. E ele caía, mas incrível que quando batia numa pedra, era fofo, não machucava, não, embora o carro saía roda para um lado, saía para outro, quebrava vidros, amassava, porque ele foi revirando, né? Foi caindo e batia também em árvore e foi descendo, porque era uma descida muito forte, muito íngreme. E eu fiquei só observando aquilo, e todos nós observando, minha irmã, meus sobrinhos, e até que ele caiu e foi parar perto de um rio. E eu pensei, será que a gente vai morrer afogado? Mas não. Quando chegou pertinho do rio, o carro parou. Ele foi deslizando, caindo, e parou ali. E muitas pessoas que passavam na pista em cima, outros carros pararam para ver, mas ninguém tinha coragem de descer. Só sei que depois a minha irmã começou a sair do carro, tirando as crianças, e logo apareceu socorro. Uma corda muito longa e que descia, e as pessoas desciam pelas cordas e pegava a gente e subia pela corda, um passando para outro, muitas pessoas na corda. Ia pegando embaixo, passando para o próximo, até chegar em cima. E por aí prosseguiu. Aí fomos para o hospital, todos, né? Eles levaram a gente para o hospital. E só passamos a noite ali, mas depois a gente foi para casa. Na verdade, não passamos a noite toda. Saímos na madrugada do hospital. E alguém levou a gente para o lugar que a gente estava indo, que era Baixo Guandu. Ora, isso aconteceu numa cidade muito distante. Dali devia ser mais ou menos umas 2 horas que faltava ainda para chegar ao local. E a gente foi para o local onde a gente estava indo. Eu sei que no dia seguinte era um sábado. Isso aconteceu numa sexta por volta de 4 horas da tarde. E no sábado foi uma pessoa lá que era adventista, no local onde a gente estava, para fazer um culto pela manhã de agradecimento a Deus. Eu realmente não entendia muito, porque apesar de eu confiar, saber que Deus cuidava de nós, mas eu ainda não entendia a mensagem, eu não era estudante da Bíblia, eu não tinha nem Bíblia nesta época. Mas aquele acidente, todos falavam, olha, Deus salvou a vida de vocês. Então eu passei a prestar mais atenção e querer aprender mais de Deus. E daí isso foi em julho de 99. Quando foi em novembro, no finalzinho de novembro de 99, eu estava me batizando na Igreja Adventista, para a glória e honra de Deus. E eu agradeço muito esta mensagem que me veio isso à mente para eu poder dar este testemunho, senti muito motivada a dar esse testemunho. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Irmã Jorge, é bom ouvir, é muito bom ouvir os testemunhos. E estamos felizes. Nós vamos ouvir agora a nossa querida Eliane. Se você puder ficar aí, faz a oração final para nós, tá bom? Nós vamos ouvir agora a Eliane e depois, então, teremos a oração final. Eliane, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia, irmã Irani. Bom dia a todos. Eu quero contar aqui um testemunho, né? Primeiro quero agradecer a Deus pela mensagem. Maravilhosa, né? A gente sabe que Deus, ele
O Senhor prometeu que estaria conosco, né, o Espírito Santo, todos os dias até a consumação dos séculos, mas ele também deixou os anjos, né? E como o irmão falou na mensagem, às vezes a gente lê os textos, né, e passa assim, né? Então, assim, por cima, mas mensagem maravilhosa e também me trouxe a lembrança que eu quero também contar um testemunho pequeno. Já faz mais de 10 anos isso, irmãos. Eu moro aqui no Belo Oriente, né? A nossa igreja ela é bem pequena. E foi um tempo, uns anos atrás, quando a igreja usava aquelas antenas grandes, aquelas antenas parabólicas, não sei se em muitos lugares, mas aqui em Minas, a gente usou muito essas antenas parabólicas na igreja. E eu moro perto de Valadares, assim, uma hora e meia, 2 horas, mais ou menos. E aí, eu e o meu esposo, né, a gente estava na nossa casa, num templo, a gente fazia umas vigílias, nós dois, juntos, e um tempo então, apareceu uma irmã que já é conhecida nossa, e ela era comportora, e ela estava com o propósito de vender os livros do Grande Conflito. Aí nós, fazendo nossas vigílias, a gente pensava, vamos comprar da irmã para a gente poder ajudá-la. E a gente comprou 40 livros de Grande Conflito dela com intenção de distribuir aqui na cidade, né? E depois a gente comprou e pensou, não, mas 40 foi tão pouco, vamos comprar mais 40. A gente comprou mais 40. Aí, quando chegou de 80, né, a gente pensou, não, vamos comprar mais 40. Só que ela já não estava mais aqui. E eu pensei, então eu vou lá em Valadares, né, na associação, na Mineira Leste, e eu trago esses livros na mochila, assim, um bocado na mão, assim, de outra bolsa, né? Vai dar para trazer. Aí eu peguei e fui lá para Valadares, né? Nesse dia, meu esposo não pôde ir comigo, eu fui de ônibus. E aí quando chegou lá, era o dia da reunião dos pastores, parece que é um dia da semana, não sei se é na terça, sei que eles ficam lá o dia todo reunidos. Aí, então, eu encontrei meu pastor lá e a gente tinha comprado essa antena. Ele falou assim, a antena de vocês já está aqui, irmão. Se você quiser levar, eu falei, como que eu vou levar? Eu não estou de carro, pastor. Ele falou assim, mas eu posso levar até lá na rodoviária e já da rodoviária coloca no ônibus, chegar lá fica mais fácil. Aí eu fui pensei, é grande a caixa, eu não conseguiria carregar aquela caixa e uma antena parabólica desmontada, pesada. Aí eu falei com ele, então tá, se eu quiser levar na rodoviária, então lá Deus prepara um jeito. Só que eu tava com a mochila, com a bolsa de livro pesado, né? 40 grandes conflitos, daqueles médios, não é aquele original grandão, mas aquele médio, não esse pequenininho que a gente doa, já faz para doar assim, né, de vez em quando. E aí eu comecei a orar a Deus. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque nesse trecho lá onde tem o ponto do ônibus, na BR, é um lugar deserto, não tem ninguém, assim, só passa carro mesmo e ônibus, mas não é aquele movimento grande. E de lá tem um posto de gasolina, tinha um posto de gasolina lá perto, mas eram uns 150, 200 metros mais ou menos. E eu fui pela fé, eu falei, meu Deus, eu vou levar essa antena que a igreja está precisando, vou levar os livros, só envio os anjos do Senhor para me ajudar. E entrei no ônibus e fui orando. Aí quando eu desci do ônibus, o trocador parou o ônibus, né, motorista, o trocador pegou, abriu aquele porta-mala lá que eles colocam, né, jogou a caixa assim, a caixa estava tão pouco aberta, dificultando mais ser carregada, né, grandona, que eu não conseguiria carregar, uma pessoa só não consegue carregar aquela caixa. Aí ele jogou a caixa assim no mato, assim, né, na beira da BR, e o ônibus foi embora, e eu desci, então, assim, o ônibus seguiu, e eu olhei para um lado, e eu olhei para o outro, assim, não foi minuto não, irmão, foi só questão de virar para lá, virar para cá. Olhei para a caixa e falei, meu Deus, e agora, como que eu vou carregar essa caixa? Aí eu olhei, assim, para lá de novo, olhei para cá. Quando eu virei, assim, tinha 2 moças perto de mim, sabe? Não tinha lógica aparecer aquelas moças ali, porque a estrada estava limpa, não tinha ninguém, nem tinha passado nenhum carro. Aí elas apareceram e falaram assim comigo, a senhora está precisando de alguma coisa? Aí eu falei, menina, que bom que vocês apareceram aqui, eu estou precisando que leve essa caixa para mim até lá naquele posto. Aí elas pegaram a caixa, as duas, estavam conversando umas coisas que eu não entendia, e elas foram andando com a caixa e carregando para mim até chegar lá no posto de gasolina, e eu com a mochila, né, dos grandes conflitos,
e os livros na mão. E aí, elas deixaram a caixa, eu só agradeci, assim, que eu estava tão entusiasmada. Agradeci, elas voltaram andando por aquele caminho. E aí o moço que trabalha no posto falou assim, a senhora quer alguma ajuda? Aí eu falei, não, eu estou precisando de um carro. Aí rapidinho assim veio um carro e parou assim, e falou comigo, você está indo lá para Belo Oriente? E esse era um homem sozinho, a gente não costuma pegar aqui esses carrinhos assim de gente que a gente não conhece, ainda mais com um moço sozinho. Aí eu falei, moço, estou precisando de ir lá para Belo Oriente. Aí daí o moço do posto colocou a caixa lá dentro e eu entrei no carro e na estrada ele falou assim, a senhora está indo para onde? Eu falei, estou indo lá para o endereço e tal. Ele falou assim, então eu vou levar a senhora lá. Me levou lá na porta, irmão, com a antena dentro da caixa e tudo, aquele peso, todos os livros. E depois que passou, eu comecei a pensar, uai, mas espera aí, eu desci do ônibus, não tinha ninguém, não passou nenhum carro. E eu olhei para lá, olhei para cá, não foi minuto, não foi coisa de segundo. A BR estava vazia, sem ninguém. E como apareceu aquelas duas moças, vestidas de branco, e perguntou isso para mim, depois elas sumiram. Eu olhei assim, elas já não estavam mais voltando, e eu pensei, olha, eu penso que só pode ser os anjos de Deus. Porque foi assim, coisa assim, sabe? Se tivesse falado, não, passou um carro, desceu gente, estava passando pessoas no local, não estava passando ninguém, irmãos. A estrada, a BR estava deserta nesse momentinho, foi coisas que, pouco tempo mesmo. E assim que o ônibus arrancou, eu fiquei ali assim, olhei para aquela caixa e pensei, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu olhei para lá, e olhei para cá, e olhei de novo, as duas moças estavam perto de mim. Eu acredito que foram os anjos de Deus que foram enviados para me ajudar a carregar aquela antena, né? E ajudar aqui a igreja. E eu creio assim que Deus, ele viu os anjos dele, igual no caso dos acidentes, os irmãos contaram, eu creio que são os anjos também, mas todas as nossas necessidades, os anjos de Deus, ele está disposto, né, a nos ajudar. E eu conto esse testemunho, né, para glorificar o nome do Senhor. E além disso, sabemos, né, que muitas coisas Deus faz por nós que nós não podemos ver, os anjos nos guardando, né, a cada momento. Meu testemunho nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Quando Jesus voltar, quando nós estivermos lá no milênio, nós vamos ver tantas... Isso são as coisas que nós enxergamos, né? Imagina aqueles que nós não enxergamos. Adilis, seja bem-vinda, minha querida. Irmãos, após a Edilis, nós vamos pedir a irmã Joide para fazer a oração, porque nosso tempo, nós tínhamos que ter encerrado 6h30 e já vai dar 7. A Edilis, minha querida. Bom dia. Muito boa essa mensagem sobre os anjos, muito importante para nós, para nos fortalecer, nos animar e lembrarmos, né, na nossa vida como os anjos atuaram no passado. Eu agradeço ao irmão Gustavo por ter nos trazido essa mensagem, porque me fez lembrar de muitos momentos que eu tenho certeza que foram anjos, né, que estiveram ali enviados por Deus. E isso faz a gente ter fé, né, sabendo que eles vão continuar nos cuidando, nos protegendo, que nós não estamos sós aqui neste mundo, né, que além de termos o Espírito Santo, Deus, Jesus, temos os anjos, né, conosco. E eu lembrei de uma experiência que nós estávamos com um conjunto na igreja, um conjunto de adolescentes, e estávamos desistindo de ter aquele grupo por problemas que estavam tendo ali, muitos não podiam estar, faltando, e alguns probleminhas que tivemos, e saímos daquele ensaio no domingo. O ensaio foi no domingo de manhã na igreja, e quando estávamos ali na porta da igreja, um moço muito bem vestido veio, e ele falou, que horas começa o culto, né? E aí nós falamos, poxa, nós aqui, o culto nosso foi ontem, né, sábado de manhã, ou nós teremos hoje à noite, né, mas agora, infelizmente, nós não temos nenhum culto. E ele estava muito bem vestido, né, um sapato bem engraxado, uma roupa impecável,
o cabelo, assim, com gel, assim, um moço alto, bonito, assim, também chamava atenção, né? E aí ele falou assim para nós, o que vocês estavam fazendo, então, aqui na igreja, né? E nós falamos, nós estávamos ensaiando o conjunto, mas o culto não é agora. Ele falou assim, então, não parem de cantar, vocês não devem parar de cantar. O que vocês fazem é muito importante. Vocês têm que continuar, porque vocês não podem desistir do que vocês têm feito. E nós olhamos assim umas para as outras, né? Olhamos assim e sentimos o desejo de fazer uma oração. Falamos para ele, olha, o culto não tem, mas nós podemos fazer uma oração para você não perder a sua viagem. Você veio até aqui, né? E agora só tem a noite, né? Ele falou, sim, claro. E ali nós demos as mãos, né? E fizemos uma oração com ele. E ao ele sair dali, se despedir, né? E falar tudo o que ele falou, ele saiu e sumiu também, assim, nós não vimos, né, mais para onde que ele foi, e aí virou assim na esquina e já foi embora. E aí nós olhamos umas para as outras e falamos, vocês sentiram a mesma coisa que nós sentimos, que eu senti? E todo mundo estava arrepiado, né, tava todo mundo assim, muito assim, foi uma experiência muito forte, porque ele falou com muita convicção que nós não deveríamos parar de cantar, né? E isso foi para esse grupo que eles continuam. Eu acabei saindo porque eu mudei, né, da cidade de São Paulo, fui para outro lugar, mas esse grupo não desistiu. Esse grupo continuou. E até o ano passado, né, isso já faz mais de 20 anos que aconteceu, e até o ano passado esse grupo estava cantando para a honra e glória do nome de Deus, né, o grupo Cristal, da igreja de Moema, ali de São Paulo. Então, só para complementar, porque eu fiquei também tocada, eu sei que a hora já avançou, mas eu queria, fiquei tocada em mencionar isso, que realmente foi muito forte para todos nós, e todos sentimos que era um anjo. E eles são reais, eles aparecem, e que nós possamos confiar que eles estarão sempre nos protegendo e nos cuidando. Amém. Amém, amém. A hora está avançada, mas nós não podemos deixar de ouvir. Mais importante do que a hora avançada é a gente ouvir os testemunhos do que Deus fez, né, Denise? Amém. Que Deus seja louvado, que bom que deu tempo para contar, porque nós somos mensageiros e precisamos levar as boas novas, contar aquilo que Deus fez por nós, né? Deus seja louvado por mais esse testemunho que foi colocado aqui, Adilice. Glória a Deus. Irmã Joide, você pode fazer a oração final para nós? Irmã Joide, seu microfone está fechado. Irmãos, vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim, então estamos. Então pode ser algum problema no microfone dela, né? Exato. A irmã Adilice pode orar. Então, Adilice, é isso que eu ia falar. Eu ia pedir a irmã Adilice para orar para nós. Posso sim, irmã Irani. Por favor. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nos despertaste nessa manhã para ouvirmos a sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque não estamos sós. Além do Espírito Santo, tu também nos enviaste os anjos, Senhor, para cuidarem de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez pudemos renovar as nossas forças em Ti, lembrando, Senhor, de experiências passadas que tivemos, Senhor, nos lembrando que o Senhor não nos abandonará nunca, Pai. Ó, Senhor, esteja com cada pessoa aqui, Senhor, esteja também com os que não puderam estar, Pai.
Renova a nossa fé, as nossas forças. Como a irmã disse, o medo nos paralisa, o medo nos deixa sem ação, o medo nos faz, Senhor, até não enxergarmos à frente, Senhor, mas que o Senhor possa nos dar forças, fé, ânimo, coragem, e que o Senhor possa enviar os seus santos anjos para todas as pessoas que estão necessitando neste momento, Pai. Neste momento, Senhor, nós colocamos aqui, Senhor, o pregador também nas tuas mãos, Pai, e colocamos também os que não puderam estar, Pai. Que o Senhor possa fortalecer este grupo, fortalecer todos que já participaram aqui, Senhor. Fortalecer também a Cesiane, que iniciou todo esse projeto, Pai. E que nós possamos estar firmes, nos consagrando a cada dia para a sua grande volta, Senhor Jesus, aqui nesta terra. Nos dê forças, ânimo, coragem, perdoa os nossos pecados. Envia o Espírito Santo para nos batizar mais uma vez, mais um dia na nossa vida, Pai. Nos trazendo também os frutos do Espírito para sermos testemunhas suas por onde passarmos. Nós oramos agradecidos, não porque merecemos, nós pedimos, mas pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos orar pelo irmão Wilson. O irmão Wilson foi o pregador de ontem. Então, por favor, anotem nas suas agendas e vamos orar hoje pelo irmão Wilson, aquele irmão que pregou ontem para nós. Mais uma vez, nós agradecemos, Gustavo, pela sua vida, que o Senhor abençoe você, sua casa, o seu ministério, fortaleça a sua fé e que vocês continuem sempre dispostos a estar conosco para trazer a mensagem. Amém. Deus seja louvado e muito obrigado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser.